Palavra do Senhor. Vamos expô-la na segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Do versículo 4 até o versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 11. Diz a infalível palavra de Deus. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, eis-nos diante da Tua palavra lida, ó Deus, que agora será exposta. E mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, ó Deus, nos guiando, nos dirigindo, a unção do Teu Espírito, o agir, Senhor, do Teu Espírito, para que, Senhor, toda a Tua verdade, Senhor, seja agora, ó Deus, apresentada, para que não retiremos, ó Senhor, para que não acrescentemos absolutamente nada ao sentido, ó Deus, dessa passagem, deste texto, em que, ó Senhor, o Senhor, de forma graciosa, nos concedendo a força, Senhor, a direção, alcance também os corações daqueles que hão de ouvir, Senhor, essa mensagem. Também, Senhor, reconhecemos a nossa completa incapacidade, a nossa fraqueza e a nossa total dependência de Ti, Senhor, para que o Senhor, agindo em nós, o Teu Filho bendito, seja exaltado, Senhor, completamente e totalmente. Teu nome bendito, ó Deus, por meio da Tua justiça, por meio do Teu juízo, por meio da Tua misericórdia, Senhor, seja expresso. E o Teu Espírito também, Senhor, seja bendito. Quando, ó Deus, falarmos por meio de Ti, certamente, ó Senhor, Teu Espírito é enaltecido, o mesmo e único Espírito Santo, aquele que compreende a Trindade Santa, eterna, que era, que é, que sempre existiu e sempre há de existir, para todo sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a Te bendizer na Tua totalidade, Senhor. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é a justa distinção entre o ímpio e o piedoso. A justa distinção entre o ímpio e o piedoso, e essa é a segunda parte. Nesse segundo sermão, com a graça de Deus, vamos concluir a exposição de todos esses versículos. Porque no primeiro sermão, nós mostramos aos irmãos os versículos iniciais e aqueles que demonstravam que Deus
de fato faz distinção entre o justo, julgando e castigando o ímpio. E agora nós veremos como Deus trata os piedosos. No primeiro sermão nós mostramos que Deus julga e castiga os ímpios. Aqueles que se opõem a ele, em especial os falsos mestres, devem temer o castigo divino. E para que essa mensagem ficasse muito clara, a intenção do apóstolo Pedro, aos irmãos a quem ele escreveu inicialmente essa carta, ele traz 3 exemplos. Exemplos estes registrados na Escritura, que Pedro traz para rememorar, relembrar aos irmãos que, dentre vários motivos, devemos temer o juízo divino, mas também que vale a pena, vale muito a pena, manter-se fiel, ser fiel, perseverar em fazer a vontade de Deus, buscar a santificação, ser piedoso, viver uma vida justa, digna. Por quê? Porque Deus livra o piedoso. Mas ao ímpio está destinado o castigo. Quero lembrar aos irmãos que essa mensagem era muito significativa para aqueles irmãos da dispersão, porque na primeira carta, Pedro os encorajou a eles se manterem firmes, porque eles estavam sofrendo muito, padecendo muito por causa do Evangelho. E Pedro os anima para isso. E agora está os advertindo por causa de um perigo. Era um perigo, é um perigo para a igreja nos dias de hoje, mas também, era um perigo os falsos mestres, as heresias, que são aqui o alvo principal do juízo divino. É um grande perigo. Mas também quem segue eles, quem os segue, e em eles em especial os falsos mestres, estão sendo aqui advertidos que Deus não vai deixar passar em branco. Deus vai julgar. E olhem, irmãos, quero lembrá-los de novo, os exemplos que o apóstolo Pedro traz. Quais são os exemplos? Primeiro, como Deus tratou os anjos rebeldes. Os falsos mestres e seus seguidores. Lembre sempre disso. O foco são os falsos mestres? Sim. Mas o destino dos seus seguidores é o mesmo. Não houve arrependimento, o destino é o mesmo. Os falsos mestres deveriam ter muito temor quanto ao que vai lhes acontecer, tanto no presente, mas especialmente após sua morte. Por quê? Porque se Deus não poupou os anjos que estavam com ele, os anjos que desfrutavam de toda a sua glória no céu, e os enviou para o inferno sem possibilidade de salvação, a pergunta é: não vai Deus castigar severamente os falsos mestres que trabalham para fazer seu povo se desviar? Pedro disse: vai. É o primeiro exemplo. O segundo exemplo, Pedro diz: veja como Deus tratou o mundo antigo. Deus, irmãos, preste bem atenção, não poupou toda a humanidade. Eu vou repetir, toda a humanidade, com exceção de 8 pessoas. Deus julgou toda a humanidade pré-diluviana, livrando somente 8 pessoas, e dessas 8 pessoas ele fez um novo mundo. Se Deus fez isso com toda a humanidade pré-diluviana, não vai também julgar os falsos mestres e seus seguidores? A pergunta é essa. Não bastasse esse exemplo, Pedro traz o terceiro exemplo. Como foi que Deus tratou Sodoma e Gomorra?
Estas cidades, irmãos, estão como exemplo de juízo, mas não só aqui em Pedro, em vários outros momentos da Escritura. Para que as pessoas não esqueçam que Deus é justo. Veja, a justiça de Deus, irmãos, não é como a nossa, se não está limitada a determinados parâmetros, a determinadas questões. Preste bem atenção. Olha o contraste e as semelhanças. Com relação a Noé, irmãos, Deus não se importou com o quantitativo de pessoas que ia morrer, né? Ele disse assim: rapaz, vai morrer muita gente. Não vou julgar a terra, não. Não vai morrer gente demais. A gente poderia pensar assim: e agora, né? E agora? O que é que vai acontecer? Deus não pensa como nós. Veja com Sodoma e Gomorra. Abraão pediu por Sodoma e Gomorra: Senhor, se tiver 50 justos, 40, 30, 20, 10. Ele disse: não, eu não vou julgar, não. Ora, irmão, Deus havia destruído toda a humanidade por causa de 8 e só salvou 8. Então, no caso de Sodoma e Gomorra, Deus disse: olha, elas estão aí para exemplo. Cidades em que o pecado se alastrava, o pecado era comum. O pecado não era só cometido, mas incentivado. A licenciosidade. Pessoas que ignoravam completamente a lei de Deus. Por um lado, por ignorância. Pode ser. Apesar de que a lei de Deus está no coração de todo homem, diz a palavra de Deus. Romanos 2, 14. Mas ignoravam a lei de Deus certamente por rebeldia. E seu destino foi a completa destruição. Depois de apresentar, irmãos, esses 3 contundentes exemplos do castigo divino sobre os ímpios, o apóstolo Pedro vai nos mostrar a maneira distintiva que Deus trata o piedoso. Para o ímpio, está destinado o castigo. Para o piedoso, está destinado o livramento. Eu quero trazer para os irmãos os 2 exemplos que a passagem nos apresenta. São 2 piedosos que Pedro traz aqui para termos como referência na nossa vida, para a nossa vida. O primeiro deles é Noé. Vamos voltar ao texto? 2 de Pedro 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Como nós enfatizamos, irmãos, o que ocorreu no mundo antigo é algo que deveria deixar todos muito alertas e com temor do justo juízo divino. Porque Deus formou um novo mundo a partir de 8 pessoas apenas. E o que aconteceu com os demais? Morreram afogados. É claro que um juízo divino deve ser temido da maneira que for. Mas a forma aqui, irmãos, como Deus utilizou para julgar e punir essas pessoas, todas elas na face da terra, devia ser levada em consideração. Devia ser levado muito em consideração. Há quem ainda hoje duvide do dilúvio, apesar das muitas e incontestáveis provas científicas, inclusive. Existem provas científicas, irmão, do dilúvio. Em especial, quem estuda geografia, as pessoas, os estudiosos, só confirmam aquilo que a Bíblia já descreveu por meio de Moisés. Todo o relato bíblico do dilúvio, irmãos, se encontra hoje com toda facilidade em estudos sérios.
Um deles, um dos mais conhecidos, é a teoria da Pangeia. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar. Há pouco tempo é que descobriram que antes havia um continente só. E depois isso foi dividido. Tanto é, irmãos, que a gente estuda, né? Quem olha no Atlas, no globo, vê que os continentes se encaixam. Aquilo não é coincidência, irmãos. Aquilo foi efeito do dilúvio. Deus soltou, no relato da criação, Deus diz que guardou as águas em cima e embaixo. As águas na terra, sobre a terra e embaixo da terra. E no dilúvio ele soltou essas fontes de água, elas jorraram de cima e de baixo. Então aí as fendas oceânicas para comprovar isso. O fato, irmãos, é que uma multidão inteira não foi suficiente para impedir a justa punição divina. O dilúvio foi um evento mundial, como descrito na Bíblia. Inclusive, também, várias culturas registram o dilúvio. Vários povos em vários lugares do mundo, em lugares bem distintos, inclusive em continentes diferentes, confirmam o dilúvio. O mais importante aqui, meus irmãos, é que Deus não levou em consideração quantidade para tomar sua decisão. Sejam poucos ou muitos, o juízo de Deus vai ser aplicado no tempo certo. Deus deixa aqui muito claro que ele faz distinção entre o ímpio e o piedoso. O pregador da justiça e mais 7 pessoas foram preservados. E toda a humanidade foi julgada. Por que isso, irmãos? Porque o julgamento é uma necessidade imperativa do próprio caráter de Deus. Deus é justo. Essa mensagem precisa ser ouvida. Porque, assim como nos dias de Noé, o povo hoje não ouve a pregação. O povo não ouve as advertências do justo juízo de Deus. Na verdade, as igrejas nem têm mais pregado. Não tem mais falado da punição de um Deus justo. Não tem mais falado de inferno. Essa é uma pregação politicamente incorreta. Não devemos falar disso. E até você pode perguntar, como é que o senhor prega uma coisa dessa? Quando o Rio Grande do Sul está debaixo de água, uma das pessoas em que nós temos contato, ela relatou exatamente isso. Ela disse assim: passamos 3 dias de chuvas ininterruptas. Passamos 3 dias aqui, chuvas torrenciais ininterruptas. O primeiro dia, evidentemente choveu bastante e a gente ficou impressionado. No segundo dia, as coisas começaram a nos preocupar. No terceiro dia já estava alagando. Imagine 40 dias, como não foi. Como aquelas pessoas daquela época não estavam reagindo ao dilúvio. E Noé e sua família seguros na arca. E Deus fechou a porta da arca por fora. Como aquelas pessoas, imagine, irmãos, aquelas pessoas que estavam fora da arca, vendo algo inacreditável. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não sei quantos dias eles aguentaram suportar. Certamente começaram a subir e ir para as montanhas. E nessa hora a arca já estava vogando pelas águas. Noé e mais 7 pessoas em segurança. E os demais sendo julgados.
Calvino, comentando esse texto, irmãos, diz que o desejo de Pedro era colocar diante de nossos olhos a ira de Deus contra os ímpios, mas para nos encorajar, ao mesmo tempo, a imitar os santos. Lembra que eu disse aos irmãos, a palavra disse, olha, continue, irmãos, porque pode ser que a luta aqui faça você, em algum momento, questionar se vale a pena. As dificuldades do dia a dia, vale a pena servir ao Senhor. Manter-se em santidade. As coisas por justo normalmente são com muita dificuldade. Normalmente é com dificuldade. Porque ele começa a lutar consigo mesmo, começa a lutar em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe. Começa a lutar no trabalho, na escola, para viver uma vida de santidade, segundo a palavra de Deus. E quando isso acontece, as coisas começam a apertar mais do que facilitar. E a ideia aqui de Pedro, irmãos, é encorajar os irmãos. Imitem Noé. Imitem Noé. Chamado de pregador da justiça, em meio àquela geração corrupta, ele era um homem justo que se dedicou à construção da arca, tal como Deus havia mandado. Deus deu uma missão para ele e não era fácil. Não é só a questão própria de construir uma arca daquele tamanho. Não era só isso. Já era uma tarefa extremamente difícil. Mas em meio a isso, enquanto isso, ele estava pregando no meio de uma terra corrupta, cheia de violência. Agora eu pergunto aos irmãos, como é que essas pessoas consideravam Noé? Irmãos, era difícil Noé ser alvo de zombaria? Era difícil ou era fácil? De piadas, gracejos, anedotas. Enquanto construía a arca para salvar-se e a toda a família, e a quem ouvisse a pregação, porque ele estava pregando. O autor aos Hebreus destaca o seguinte, Hebreus 11:7, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Foram 120 anos, irmãos, dizendo, Deus vai trazer água, Deus vai fazer chover durante 40 dias e 40 noites. E o volume vai ser tanto que nós nunca vimos nada parecido e vai inundar toda a terra. Não vai ter como escapar. Nem as montanhas mais altas que você puder subir. A única esperança é esse barco aqui que eu estou construindo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no que eu estou pregando. Ninguém, absolutamente ninguém da sua família lhe deu ouvidos. Os seus sermões, as suas exortações e as suas explicações foram completamente ignoradas por todos. Você está pregando e as pessoas não ouvem? Você está pregando a verdade e as pessoas se voltam. Imagine Noé, 120 anos pregando e ninguém ouviu. Ele perseverou em pregar. A Bíblia diz que ele era pregador da justiça. Perseverou em pregar. Já imaginou passar 120 anos alertando o povo e não ter um retorno positivo? A não ser a sua família. Eu sei, irmãos, que não é muito fácil. Muitas vezes dá uma tristeza. Dá uma tristeza no coração, principalmente ver o povo sabendo do destino final, que é exatamente a destruição das pessoas. Falar da verdade, falar da mensagem, do evangelho genuíno, e ver imóveis cheios de pessoas ouvindo a mensagem falsa. Isso é para nos encorajar, porque Noé passou 120 anos pregando. E ele não fracassou na pregação dele. Ele não fracassou. Ele foi fiel. Ele foi chamado de pregador da justiça porque trabalhou para restaurar um mundo degenerado e uma mente sã.
E não apenas pelo seu ensino e exortações piedosas, mas pelo seu árduo trabalho de construir uma arca por 120 anos. Meus irmãos, se nossa geração tem as características da geração de Noé, porque eu acredito que tem. Como foi que Jesus disse? Casavam-se e davam-se em casamento. O que é isso, irmãos? Sem nenhuma preocupação. Casava com quem queria, se dava, separava, casava de novo. Era isso. Acontece isso nos nossos dias ou não? As pessoas não estão preocupadas. Casam-se e dão-se em casamento. Nossa geração é a mesma da de Noé, não tem nada diferente. Se a nossa geração é a mesma, irmãos, tem as mesmas características, não é de estranhar que hoje também não se ouça a mensagem do Evangelho. As pessoas, na verdade, hoje acham absurdo a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é exclusivista. A mensagem do Evangelho só apresenta dois caminhos, não tem uma terceira via. Noé dizia, ou dentro da arca ou morto. Não é? Não tem outra forma de se salvar. A mensagem do Evangelho é essa. Não tem uma terceira opção. Só por meio de Cristo é que se obtém a salvação. Solos Cristos. A salvação é pela graça, por meio da fé. Sola gratia, sola fide. A fé vem pelo ouvir. Sola Escritura. E tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Só lhe deu glória. As pessoas se perguntam, salvação, mas salvar de quê? De que eu tenho que me salvar? Qual o perigo que eu estou correndo? E só pode ser por Cristo? Não pode ser por Maomé? Por Buda? Não pode ser pelas boas obras que eu faço? Para eu melhorar e quem sabe assim, quando morrer, eu evoluir e reencarnar e chegar num patamar de Cristo, um espírito evoluído, que é o que dizem. Não posso seguir meu próprio caminho desenvolvendo a minha espiritualidade, a minha conexão com o transcendente, com o divino, seja ele quem for. Só existe o Deus da Bíblia, o Deus Jeová, o Deus Javé. Quando a gente diz sim, só existe um Deus. Sim, só existe um caminho. Por que é que as pessoas, como elas reagem? Igual nos dias de Noé. A mensagem de Noé era tão absurda, irmãos, quanto o evangelho genuíno é absurdo nos dias de hoje. Ninguém, pela sua razão, acreditaria que o mar iria transbordar a ponto de alcançar a arca que aquele maluco, entre aspas, estava construindo. Ele estava construindo terra seca. O pessoal disse, aquela água vai chegar aqui? Nunca. Ela nunca chegou e ela nunca vai chegar aqui, muito menos subir ao ponto que ele está dizendo. Ninguém, pela sua razão, irmãos, acredita que Jesus vai vir um dia, em glória, num piscar de olhos, sem nenhum aviso prévio, com os seus anjos. Ninguém acredita. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quem acredita hoje nisso? Quem acredita que Cristo vai vir desse jeito, sem avisar, em glória, nos ares, com seus anjos, com o ressoar da trombeta, em glória, e depois de tudo isso, Deus vai julgar todos, absolutamente todos, no grande trono branco. Quem crê que nesse trono, os que creram em Cristo serão julgados para galardão, para recompensa,
e os que não creram serão julgados para a condenação eterna. Quem crê nessa pregação? Quem creu na nossa pregação? Quem crê numa palavra dessa nos dias de hoje? Noé, irmãos, passou 120 anos pregando e o dilúvio veio. Os cristãos estão há mais de 2000 anos pregando e Cristo ainda não veio. As pessoas vão crer nesta mensagem tão dura e catastrófica que mais parece coisa de fanático ou de quem tem pouco estudo. Que a explicação é: as pessoas acreditam nisso porque tem pouco estudo. Se estudasse, não acreditava nessas histórias aí. Isso é uma parte mística, assim, mas quem alcança assim, outro nível intelectual, ele já deixa de acreditar nessas coisas. Isso é o que a antropologia diz, irmão. Vai estudar antropologia que você vai ver. Essa mensagem aí, isso daí que Jesus vai vir desse jeito, e julgar, e uns vão para o céu e outros para o inferno, não tem nada. Isso daí não é a mensagem de amor que Cristo pregou, não. Mas sabe qual é a questão principal? Deus faz distinção entre o ímpio e o piedoso. Se ele não poupou o mundo antigo nos dias de Noé, por que acreditar que ele vai poupar os falsos mestres e os seus seguidores nos dias de hoje? Mas da mesma forma que ele protegeu Noé e sua família, ele protegerá os crentes que permanecerem fiéis aos ensinamentos das Escrituras. Preste bem atenção. Não é a qualquer ensinamento. Não é a qualquer evangelho. É só o verdadeiro evangelho. Ele vai livrar aquele que ouve a pregação da justiça e crê. Ele vai livrar. Esse vai obter livramento. Não a pregação da justiça própria, mas a pregação da justiça de Cristo. O segundo piedoso que Pedro traz para termos como referência da distinção que Deus faz entre o ímpio e o piedoso é Ló. Vamos agora para o versículo 7 e versículo 8 de 2 de Pedro 2. Versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Veja que nesse versículo aqui, Jó é citado como justo pelo menos 3 vezes. Ele livrou o justo Ló. Versículo 7, parte A. Versículo 8, parte A. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Muito bem. Só que, irmãos, Ló não parece ser o melhor exemplo de pessoa justa, né? Quem conhece a história dele? Sabe por quê, irmãos? Porque Ló é um excelente exemplo para compreendermos quão abrangente é a graça de Deus. A salvação é somente pela graça, por meio da fé que Deus concede ao homem. E quando Deus decide salvar, não há quem impeça. Nem a própria pessoa. Inclusive, irmãos, neste sentido, Kistenmaker destaca uma diferença bem significativa entre Noé e Ló. A Bíblia diz que Deus protegeu Noé e livrou Ló. Veja, isso aí não é uma distinção só meramente semântica, não. Não é uma distinção somente descritiva, não. Isso tem um significado. A circunstância em que Ló vivia em Sodoma nos dá uma grande indicação do agir de Deus na vida desses 2 eleitos. Porque Ló precisou ser arrastado para sair da cidade. Ló hesitou. Teve uma dúvida que não deveria existir face ao juízo iminente de Deus. Deus mandou anjos. Com relação a ser considerado justo, pelo menos 2 atitudes nos saltam aos olhos que não condizem muito com alguém que é classificado como justo. Das atitudes de Ló. Primeiro foi que ele ofereceu suas filhas virgens
aos homens lascivos para lhes satisfazer a carne por meio de atos naturais, protegendo dessa forma seus hóspedes, que eram os anjos, dos excessos antinaturais daqueles perversos. Os perversos sodomitas. Ele ofereceu suas vidas. Há quem diga, irmãos, que Ló conhecia tão bem aquele povo, tão bem aqueles homens, que eles não iam querer, mesmo que ele desse, porque eles não iriam se satisfazer com elas. Eles queriam homens. Há quem diga, mas Ló errou em agir daquela maneira. Segundo, irmãos, atitude um pouco mais adiante, devido à sua falta de domínio próprio, na embriaguez cometeu incesto, mesmo que inadvertidamente, num ato orquestrado pelas suas duas filhas. Vemos que Ló tinha fraquezas flagrantes que acabou manchando a sua moralidade pessoal. Mas, irmãos, o testemunho da Escritura não deixa dúvida que Ló era justo. Seu parente Abraão o considerava justo, porque pediu a Deus que não destruísse a cidade caso tivesse ao menos pessoas justas. E com quem Abraão estava contando? Com Ló. A questão, irmãos, é que a misericórdia de Deus estava sobre Ló. A imoralidade característica daquela cidade não tomou conta da sua vida. Não chegou a tomar conta da sua família. Digo isso, irmãos, porque havia influência? Certamente. Mas vejam, suas duas filhas estavam comprometidas com dois homens e não com duas mulheres. E o que mais se destaca aqui, irmãos, é a afirmação de Pedro, que diz da aflição da alma de Ló ao saber do procedimento dos moradores de Sodoma. Ló, observando a conduta, as motivações, aquilo que ele estava contemplando no seu dia a dia, fazia com que ele ficasse afligido. Os estudiosos, irmãos, das línguas originais, dizem que a palavra atormentava está no tempo imperfeito, o que indica ação contínua. Ele todos os dias ficava atormentado. Agora, imagine os irmãos, o que é isso? No original a palavra é basanizo. Representa testar pela pedra de toque. Era uma pedra, irmãos, preta, que se passava nos metais, ouro, prata. E pela cor que se formava nela, você friccionava, aí saía uma cor. Pela cor, você via o metal. Que metal era? Era testado. Outro sentido era, para basanizo, é questionar através de tortura. Questionar através de tortura. Ló estava testando o procedimento daqueles homens por meio da lei de Deus. Quando ele via aquele procedimento e friccionava a lei de Deus, né? Usando a mesma expressão, passando a lei de Deus, aquilo lhe causava, irmãos, aflição. Porque, segundo a lei de Deus, aqueles pecados eram hediondos. Deus reprovava aqueles atos ali. E ele não tinha como fugir daquilo, porque ele morava. Agora imagine, irmãos, que moradia, que cidade. Logo me vem à mente, irmãos, as propagandas. As agências de viagens, muitas vezes, vendem as propagandas das cidades. Fazem propaganda das cidades. Muitas das propagandas, as pessoas saem das suas casas para gastar dinheiro em licenciosidade. Desperdiçar seu dinheiro com jogos de azar. Em vez de olhar aquilo dali e se atormentar, ver aquilo dali é terrível.
É uma reprovação. As pessoas saem dos seus lugares para se deleitar com o pecado. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Mesmo todo o tempo que lá passou, Ló persistia em sua oposição aos atos pecaminosos daqueles ao seu redor. Por isso que ele é considerado justo. Ele estava ali, mas ele estava atormentado. Ele não abraçou, ele não se acostumou com aqueles pecados. Ele não se moldou àquela situação. Agora, preste atenção aqui, irmãos. A ação de Deus foi dupla em Sodoma. Se por um lado, vemos de maneira mais clara o justo juízo divino, porque normalmente o que é que a gente lembra de Sodoma e Gomorra? O juízo. Lógico que vem logo à mente o juízo. As cidades foram destruídas. Mas ali também estava, irmãos, o livramento de Ló. Deus não só julgou Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló da provação. Livrou o piedoso Ló, que estava ali em profundo tormento. Foi por causa do favor divino, não merecido, Ló não merecia, que veio o livramento para ele. Nós precisamos lembrar disso. Ele fez uma péssima escolha. E nós aprendemos isso por meio do estudo do 5º mandamento. Que ele expôs perigosamente sua família à influência de uma sociedade pecaminosa, maligna. Ele escolheu aquela cidade movido pelo fator econômico e causou grande prejuízo espiritual. Ele pode ter lucrado aqui, mas perdeu muito espiritualmente. Dia após dia, Ló vivia uma angústia profunda. Não havia satisfação em viver ali. Agora imagine os irmãos. Aí eu abro um parênteses. A gente tem falado isso, eu vou enfatizar. Irmãos, tenha cuidado com aquilo que muitas vezes você sonha e imagina que é determinado lugar. Como vai ser em determinado lugar. Eu vejo muitas pessoas dizendo, a cidade tal, próspera. Tome muito cuidado. Sodoma e Gomorra eram prósperas. Cuidado para não olhar como Ló. Desfrutou da prosperidade material e sofreu grande perda espiritual. No final, ele perdeu tudo, todas as suas posses. Tudo ficou em Sodoma. Foi destruído, queimado. Mas ele, pela graça, recebeu o livramento. Deus, irmão, deixou ele no limite das suas forças e depois o tirou. Então eu vejo aqui esses dois aspectos. Nós vemos aqui, de fato, chegou a hora do julgamento de Sodoma, mas também veio o livramento. Ló estava ali no limite da aflição, no limite da angústia. E Deus o tirou. Irmãos, Michael Green disse assim: quando se faz parte do reino de Deus, ou mais ou menos assim, não foram nessas palavras, mas eu vou trazer para os irmãos. Quando se faz parte do reino de Deus, não se recebe um certificado de garantia contra as provações da vida. Você entrou no reino de Deus, está aqui, ó. As provações, olha,
Você agora está livre das provações. Não, irmãos. O que você recebe quando entra no reino de Deus é uma garantia, mas de que Cristo vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a gente vai vencer também. A garantia é essa. Bom, não é o que as igrejas por aí, muitas estão vendendo não, viu? Estão vendendo a garantia da prosperidade material. Em primeiro lugar, se for espiritual, bom. Aí, né, se vier o espiritual, você está ganhando um extra, né? Não tem nenhum lugar, irmãos, da Escritura garantia disso, não. Tem a garantia que Deus vai lhe sustentar. Que você andando pelo vale da sombra da morte, pode não temer, porque o Senhor vai estar com você. Não vai lhe abandonar, não vai lhe deixar. Isso, a Bíblia garante isso. Como livrou Ló. Agora a pergunta é a seguinte. Pergunta de aplicação para nós. Uma vez que o mundo em que vivemos se assemelha ao mundo antigo pré-diluviano de Noé, e se assemelha ao mundo de Ló, eu penso que os irmãos estão fazendo uma correlação. Nosso mundo, irmãos, nossa sociedade está muito parecida com a de Sodoma e Gomorra. Muito, irmãos. Está de assustar. Mas a pergunta é essa. Nós estamos com a alma afligida com o que a gente presencia nos dias de hoje, ou a gente se acostumou? Porque a mulher de Ló se acostumou. Ao ponto que ela olhou para trás. A gente já se acostumou com esse mundo, disse, não, isso aí é normal. É assim mesmo. Outra pergunta, a lei de Deus no nosso coração tem falado forte contra o pecado? Ou sua voz tem sido amenizada com o canto da sereia que vem dos prazeres fugazes que o mundo oferece? A gente está ouvindo mais a voz da ilusão desse mundo, das ofertas de Satanás. A gente não pode esquecer que o coração enganoso pode fazer com que nossa consciência fique cauterizada frente à normalização do pecado. Mas não esqueça, Deus distingue o ímpio do piedoso. Eu quero concluir com os últimos versículos. Vejamos o versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Deus não fica indiferente ao pecado, nem vai deixar impune os ímpios. Os piedosos podem ficar um determinado tempo sob provação, mas vão receber o livramento. Só que os ímpios estão reservados para o dia do juízo. A gente precisa entender, irmãos, que Deus está suportando os ímpios e seus pecados por um tempo. Eles estão apenas aguardando o momento do julgamento, mesmo que eles não tenham consciência disso, devido aos seus pecados. Preste bem atenção aqui. Deus está dizendo que eles estão reservados, sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. A figura, irmãos, é essa que a gente tem. Aí, usando a situação. Muitas pessoas já estão presas, aguardando só o dia do julgamento, para ver a sentença. É a mesma coisa daqui. Devido aos seus pecados, muitos não têm consciência disso. E o apóstolo Pedro, irmão, faz uma lista desses pecados. Veja aí a partir do versículo 10, versículos 10 e 11. Para concluirmos. Especialmente aqueles que, seguindo a carne,
andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Veja, os falsos mestres e seus seguidores com facilidade se entregam a uma vida sexual imoral, sem pudor. Isso é fruto de quê? De seus ensinamentos, das suas heresias. Sem citar o nome, muitos irmãos já sabem, tem um herege aí, muito famoso, aqui no Brasil, que ele disse, não, eu tenho um filho, ele fala bem assim, tem um filho, inclusive, que é homossexual. E é um amor. E ele aprova a prática. Herege. Rápido parênteses. Jamais devemos discriminar qualquer pessoa. Qualquer um. Nem desconsiderar. Nem excluir qualquer pessoa que, ou explicitamente ou não, admite ser homossexual. Jamais. Mas a prática, a Bíblia condena. Paulo, inclusive, é claro que diz que tais não herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. Como herdarão o reino de Deus? Arrependam-se. Como todo mundo. Precisa de arrepender-se do seu pecado. O imoral, o impuro, tem que se arrepender do seu pecado. Deixar a sua prática. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Serve para todos. Mas, irmãos, o ensino herege, ele leva a isso. E leva a coisa pior. Essas pessoas, Pedro está dizendo, são escravas dos seus próprios desejos. E ainda rejeitam deliberadamente a autoridade de Deus. Eles são tão orgulhosos. Acham que seus ensinamentos, sua interpretação está tão correta. Que eles têm tanto conhecimento. Que eles rejeitam qualquer autoridade, não se submetem às autoridades. Pode ver que é assim. São arrogantes, ao ponto de, como destaca Kistemaker, andar por lugares onde os anjos temem passar. O que é isso? Isso aqui está nessa expressão, irmãos, ó. Não teme difamar autoridades superiores. A tradução de autoridades superiores aqui é motivo de alguns questionamentos entre os estudiosos. Mas nós entendemos que essas autoridades superiores aqui, ele está se referindo a anjos. Não os anjos que mantiveram seu status, mas os anjos que caíram. O versículo 11 nos ajuda a entender. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ele juízo infamante na presença do Senhor. Judas mostra isso. Esses falsos mestres são de tal maneira, irmãos, que eles não respeitam nem os anjos. Os anjos que mantiveram seu estado original muito maiores em força e poder, têm muito mais cuidado em relação ao julgamento dos anjos rebeldes do que os falsos mestres. Veja a que nível de arrogância eles chegaram. Judas nos mostra isso, que havia uma disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Ele disse, eu nem vou estar discutindo com Satanás. Ora, se Miguel não disputava, não chegava ao ponto de disputar alguma coisa com Lúcifer, irmãos, esses daqui, os falsos mestres,
Estão vendo o grande perigo de seguir essas pessoas? Elas não respeitam ninguém. Elas perdem totalmente a noção. Elas insultam até os demônios. E veja se não é isso que eles fazem nas igrejas. Está aqui, irmãos, aquele que eles fazem um show dentro da igreja, dizendo que está expulsando demônio, chamando o demônio. Os demônios se manifestando dentro da igreja. Algumas é mentira. Um show de demônio. O culto é show de demônio. Veja aqui. É o que está acontecendo. E as pessoas estão dizendo, olha, aquela igreja, a pessoa tem poder, amarrando o demônio. Satanás já está amarrado, irmãos. A Bíblia diz isso. Mas quem amarrou não foi eu e você, não. Foi o valente Cristo. E está com propósito. Meus irmãos, olha, saiba que não há nada mais terrível, mais temível do que a ira de Deus. Pedro está alertando aqui para isso. Naquele grande dia. Está alertando porque naquela época, e eu diria mais ainda na nossa época, a cultura está cauterizada. Mas nós não podemos nos acostumar com o pecado. Como Ló, nossa alma precisa ficar atormentada com a transgressão da lei de Deus. Lembre-se que Paulo disse que o pecado iria se expandir tanto que as pessoas não só continuariam a praticar o mal, mas também incentivariam os outros a se envolverem em suas práticas. Romanos capítulo 1. É o que está acontecendo nos nossos dias. Então veja, se essa era a prática de Sodoma e Gomorra, e se Paulo disse que isso ia acontecer, e a ira de Deus estava sobre essas pessoas, não se deve temer o justo castigo de Deus. Não tem diferença nenhuma, irmão, dos nossos dias para Sodoma e Gomorra. Mas a mensagem aqui é: Deus faz distinção entre o ímpio e o piedoso. Ele vai livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Qual é a única maneira de se livrar do juízo? Correndo para Cristo. Confessando seus pecados e pedindo misericórdia. Não há outra maneira. Não confie nos seus atos. Não confie nas suas obras. Não confie na sua família, na bondade de seu pai, na piedade da sua mãe, do seu filho, do seu irmão. Não pense que você pode se justificar diante de Deus sem Cristo. Não há como. O alerta que Pedro traz aqui é para não confiarmos nos falsos mestres. Eles são arrogantes e soberbos. Não siga a mensagem dos falsos mestres. Seu destino vai ser o juízo divino. Seja pobre de espírito para herdar o reino dos céus. Chore seus pecados para ser consolado. Porque o dia do juízo em breve virá. E Deus vai fazer distinção entre o ímpio e o piedoso. Que Ele nos faça entender a sua mensagem. Amém.